Ai, tô esperando todo mundo chegar. Olá, oi Rosa, tudo bem? Olha lá, eu quero acenar pra você. Tô dando oi. Como é que vocês estão hoje? Hoje é terça-feira, já é a nossa quarta jornada, hein? Quarta jornada, quanto aprendizado, hein? Me conta, quem de vocês esteve comigo ontem aqui? Porque ontem foi muito legal, a gente falou sobre os nutracêuticos ou os suplementos orais que a gente deve tomar na menopausa. E eu quero lembrar com vocês uma coisa muito importante. Eu falei uma coisa, um fator preditivo. Todo mundo me fala assim, se eu passei da menopausa eu ainda tenho chance de melhorar? Eu falei uma coisa para vocês que foi bem importante, que é a quantidade de colágeno que você chega na sua menopausa. Então, se você tem mais colágeno, se você teve uma alimentação melhor, você cuidou melhor da pele, usou protetor solar, evitou o sol, evitou uma alimentação rica em carboidratos simples, você provavelmente chega com mais colágeno na menopausa. E isso faz com que tanto os cuidados em cremes quanto orais vão ter um efeito melhor, porque você tem mais colágeno para ser trabalhado. E outra informação importante que eu falei foi dos 5 primeiros anos. Isso eu quero que todo mundo guarde. 5 anos. Os 5 primeiros anos da menopausa são os principais, na verdade. Porque é nele que a gente perde 30% de colágeno. É muita coisa, meninas. Isso, para você ter uma ideia, em uma década, dos 30 aos 40, você não perde 30% de colágeno. Entendeu a diferença? Então, essa fase é uma fase muito importante. E a gente deu várias dicas sobre o que tomar, o que funciona e tal. Para quem não está no grupo do Telegram, no final da live eu vou falar. E essa é uma live comemorativa. A gente está com 400 mil seguidores no Instagram hoje. São seguidores reais aí como você. E eu quero comemorar com todo mundo aqui esses 400 mil seguidores que gostam do nosso trabalho, tá? Bom, hoje a nossa live vai ser sobre hormônio e pele. Eu sei que muitas de vocês devem ter dúvidas também sobre terapias hormonais, né? Nós não somos ginecologistas, mas nós vamos passar um pouco nisso também. A doutora Patrícia, que trabalha comigo, ela fez uma formação em uroginecologia e ela trabalha muito com os sintomas sexuais da menopausa. Por isso que eu quero convidá-la para participar disso conosco. Mas, de novo, quero pedir aqueles 2 favores. Acho que quem me acompanha sempre sabe. O primeiro é mandar coração aqui e o segundo, mandar um aviãozinho. Quando você manda o avião, você compartilha essa live. Você pode mandar o avião e mandar essa live para alguns amigos teus, amigas. As inimigas não mande, mas as amigas eu quero que você compartilhe, porque isso aumenta o nosso alcance aqui no Instagram, tá? Eu vou chamar hoje a doutora Patrícia para participar da live com a gente, tá? Vamos lá que eu vou acioná-la agora para a gente falar de hormônios e pele. Como que faz isso? Como é que funciona esse negócio? Então vamos lá. Não é o Instagram como funciona, é como funciona o hormônio e pele. Então vamos lá, vou chamar a doutora Patrícia agora. Para quem não conhece, a doutora Patrícia é dermatologista, trabalha na Clínica Volpe comigo e ela é especialista em rejuvenescimento íntimo feminino também. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo bem? Como você está? Estou ótima aí no meu O seu confinamento. áudio está um pouco baixo, menina. Olha agora se melhorou, então vou segurar. Aumenta um pouco o áudio. Melhorou? O áudio mesmo, o som. Aumentei, tá no máximo, não melhorou? Quem está ouvindo a doutora Patrícia aí me fala. Estão ouvindo bem? Tô Boa ouvindo noite. baixinho. Não sei se eu tô com problema de audição. Estão ouvindo, pessoal? Agora eu tô ouvindo. Tô Vou ouvindo bem. deixar mais pertinho, então. Patrícia, é o seguinte, hoje o nosso tema, a gente está na 4ª live da nossa jornada Pele e Menopausa. E eu te convidei para participar dessa live para a gente poder falar sobre os efeitos na pele. Estratégicas hormonais para a gente cuidar da pele. Então, Isso aí. assim, você que esteve nos Estados Unidos estudando essa parte de rejuvenescimento íntimo feminino, também eu vou dar espaço para você falar um pouco disso. Mas me conta um pouco da questão, do seu ponto de vista entre hormônio e pele.
Olha, a menopausa, como você acabou de falar aí no início da live, é um período muito marcante para a mulher. O estrogênio, ele provoca aí alguns efeitos, a perda do estrogênio, né? Provoca alguns efeitos que não são nada bons. Eu já falei Degradação com muito elas. rápida do colágeno, que é a principal proteína aí do tecido conectivo, do nosso tecido conectivo. Então, a gente tem uma pele mais fina, mais ressecada, são consequências que refletem muito na aparência, e isso acaba mexendo muito com a autoestima. E já é um período que nós ficamos mais sensibilizadas, né? A gente tem alteração de humor, a gente tem alteração do metabolismo, são muitas alterações para a gente ainda ficar com a pele ruim. Agora, uma pergunta, porque assim, a terapia de reposição hormonal seria usar a pílula O TRH tradicional, né? com Da hormônios. reposição oral. E uma seguidora nossa acabou de falar, inclusive, isso, que ela teve trombose e ela não pode fazer essa terapia Pois de é. reposição. Esse é o grande problema. Na verdade, a terapia de reposição hormonal, ela se mostra efetiva, sim, em diminuir a perda de colágeno, em continuar tendo aí um pouco do colágeno, em diminuir esses danos. Mas ela tem vários efeitos colaterais. Um deles é o aumento de acidente tromboembólico, né, de trombose venosa, aumenta o risco de câncer, principalmente de mama, mas de vários tipos de câncer. Então, não é mais para todo mundo, igual era antigamente, quando surgiam lá por volta de 1900 Foi, acho que, em 1990 e pouquinho. Na Isso. verdade, meninas, é importante que vocês saibam que a terapia de reposição hormonal, estudada com pílulas anticoncepcionais, basicamente, elas são feitas com hormônios que não são Bioidêntico. idênticos ao que a mulher tem no corpo. Então, essa terapia, ela usa os mesmos hormônios que são métodos conceptivos, né, anticoncepcionais. Isso. Então, essa terapia, ao longo de anos, ela foi aplicada, mas viu-se o aumento da incidência de trombose, de câncer de Câncer, mama, principalmente de mama. de Outros tipos de câncer, derrame. mas isso, derrame. Agora, sim, para quem hoje, cada vez menos, tem se feito esse tipo de reposição. Uhum. Mas existe uma outra reposição que é os Dos hormônios bioidênticos. bioidênticos. E aí Isso. não é bem não é exatamente o hormônio do anticoncepcional, né? Usa-se muitos fitoestrogênios, né? Isso. Os E derivados da isoflavona. na verdade, o que a gente tem que. Ontem eu falei de fitoestrógenos para elas, mas basicamente o que a gente tem que tirar da cabeça delas é que o hormônio bioidêntico é a terapia de reposição hormonal. Ah, não, não é. E muita gente confunde. Então, por exemplo, você que teve casos de câncer na família, câncer de mama, risco de trombose, você não é uma candidata para a terapia de reposição hormonal clássica, que cada vez menos tem sido feita. Mas a reposição com os hormônios bioidênticos, eles podem ser feitos. Aí, na verdade, você vai ter um ganho de melhora de colágeno. Uhum. Não é a gente que tem se mostrado em alguns estudos mostrando, né? Que não é a mesma coisa, mas tem sim um efeito benéfico. Não é a gente que indica, basicamente. A gente sempre recomenda que passe com um ginecologista e tudo mais. Porém, existe sim um tipo de terapia que o dermatologista pode fazer, que é a prescrição desses hormônios de forma tópica na pele. Isso aí. Né? E aí antigamente as pessoas usavam até o creme vaginal do rosto, né? Pois é isso que é interessante. Antigamente, quando esses produtos não podiam ser manipulados, os médicos prescreviam um creme vaginal para se passar na pele. Então, a gente fez um levantamento de vários estudos, né, Patrícia, que mostra que se a gente usar o estriol, que é um hormônio que tem pouco efeito sistêmico, ou quase nenhum, mas tiveram estudos a longo prazo, sério, né? Ele melhora. E, além disso, o próprio estradiol, né, Patrícia? O próprio estradiol. E alguns até associando, né, o estradiol com o estriol. Em alguns casos até associaram também derivado de testosterona.
Mas o estriol tópico, ele não tem interferência sistêmica. Então, ele pode ser usado com segurança. Tem estudos já a longo prazo disso. Agora, tem mulheres aqui, as nossas seguidoras, que falam que fazem a terapia de bioidênticos, mas aí o que ela faz é o seguinte, ela passa o hormônio onde o médico determinou, que é no interno do braço, no interno da coxa, mas basicamente não é, a gente como dermatologista não usa apenas dessa forma. A gente usa nos cremes mesmo, né? A gente faz uma fórmula. A gente faz cremes com esses produtos, meninas. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que a gente pode fazer um creme que contenha estradiol, que contém estriol para aplicar no rosto. Isso. Igual nós usamos os cosméticos à noite, os anti-aging, que vocês falaram brilhantemente, né? A gente pode associar nessas fórmulas, porque ainda não tem uma fórmula pronta, comercializada. A gente não consegue comprar nas farmácias. Então tem que ser manipulado sobre uma Patrícia, deixa eu fazer uma pergunta para elas, porque muita gente está falando que a minha imagem está ruim. A sua imagem, para mim, está ruim mesmo. Por que será? Agora está melhor? Não, para mim a sua imagem tá ruim. Eu achei que era problema na minha internet. Porque eu vejo todo mundo ótimo. Deve ser sinal de algumas pessoas. A minha imagem está muito ruim. Tá todo mundo escutando a gente bem? Eu não sei por que a minha imagem está ruim. Talvez eu esteja com algum problema na internet, mas vamos prosseguir. Pelo menos está dando para ouvir. Hoje as pessoas querem me ver, elas estão cansadas de te ver. Você sabe que uma seguidora aqui perguntou se seus lábios são naturais. Parabéns pelos 400 mil, né? Obrigado. Parabéns pelos pelos nossos 400 mil. Me conta uma coisa. E olha, eu estou sem internet. Hoje eu vim especialmente para essa live, porque eu estou num lugar que eu não tenho uma conexão boa. Patrícia estava reclusa numa fazenda em Minas e veio para Belo Horizonte, capital, para participar da nossa live, porque depois ela volta para São Paulo. Mas vamos lá, Patrícia. Eu vou falar um pouquinho mais da questão da parte do tópico, da parte que a gente tenta manipular. Mas eu quero que você comente um pouco dos tratamentos íntimos conosco. Sim. Na menopausa, o que a mulher sente em relação ao tratamento íntimo? O que acontece? A gente vai ter vários sintomas e aí vai refletir tanto na parte estética. O que a gente vê de transformação no rosto, no corpo, por causa da perda de colágeno, da perda de gordura, da flacidez de pele, a gente vai ver na nossa parte íntima também. Então, a vulva vai ficar flácida, vai ficar com uma pele ressecada, às vezes craquelada, vai ter uma perda de volume ali nos grandes lábios, que são praticamente gordura, e isso vai refletir de forma ruim na parte estética, né? E na parte funcional, aumenta muito a chance de ter uma incontinência urinária, um ressecamento que pode provocar dor na hora da relação, pode provocar uma coceira, pode provocar uma tendência de ter corrimentos de repetição. Mas isso e até você está falando na parte funcional, na parte vaginal. Na parte vaginal. Então tem um reflexo tanto na parte estética quanto na parte funcional. Eu vou mudar de lugar para ver se a minha imagem melhora. Enquanto isso, a gente faz um tour. Mas, bom, essa parte vaginal, então, uma mulher começa sentindo ressecamento, dor. Um ressecamento. Esse ressecamento pode refletir dor na hora da relação. Pode dar muita coceira, né? Um prurido, tanto externamente na vulva quanto internamente. Algumas mulheres começam a ter corrimentos de repetição. Por causa desse ressecamento, alteração da flora. E a parte de perda urinária? Sim, é muito comum. Muito comum. O próprio efeito do estrogênio tem receptores ali que vão aumentar a chance dessa incontinência urinária, quanto da fraqueza muscular, a perda de colágeno. Isso tudo vai refletir, porque o canal vaginal tem uma parede muscular. E a perda de colágeno vai se refletir numa perda de sustentação da bexiga, que está logo ali do lado. Tanto é que antigamente as vovós falavam queda de bexiga. E como melhorar isso? Quando é uma incontinência leve, e todos esses sintomas que eu falei também, de ressecamento, de sensibilidade, eles podem melhorar com tratamentos não invasivos. Tem um tratamento que eu faço bastante lá na clínica, que é uma radiofrequência, que é o Termiva, que melhora todos esses aspectos, estéticos e funcionais. E totalmente indolor, sem afastamento,
diferente da cirurgia. E tem resultados muito bons. Meus pacientes ficam bem felizes. Agora, me conta uma coisa. Quando a mulher faz esse tratamento, ela faz quantas sessões? O Termiva, especificamente, são 3 sessões por ano. Geralmente com intervalo de 30 dias entre uma sessão e outra. Tá. Uma seguidora perguntou aqui o seguinte, esse tratamento também melhora a estética da parte íntima? Muito. Pena que eu não posso mostrar antes e depois. Porque não, eu vou não te pega contar um bem. segredo. Vou te contar um segredo. Nenhum injetável que a gente faz no rosto dá o mesmo resultado, viu? É impressionante como melhora. Muito. Nessas horas eu queria ser mulher para testar esse tratamento. Olha, eu vou até te bom. falar, quando eu estive lá na Califórnia, lá em Laguna Beach, estudando isso, eu tinha, eu não, né, o médico de lá que eu acompanhei, teve muitas pacientes jovens que procuravam só por causa de estética, porque na Califórnia elas ficam muito de Desculpa te biquíni. interromper. Tem uma paciente aqui perguntando se pompoarismo ajuda. Mas Muito. o Pompoarismo, para quem não sabe, é como se fosse uma ginástica íntima, uma musculação. Pelo que eu falei, o canal vaginal ele é composto de músculo. Como qualquer músculo do nosso corpo, se a gente trabalha, ele fica mais forte. Então, o pompoarismo é uma forma de enrijecer esses músculos, que a gente não faz isso numa academia normalmente. Uma musculação normal não trabalha a musculatura toda do períneo. Então, Eles estão existe o perguntando o pompoarismo. nome do tratamento. Do que você fala? Qual desse tratamento? aparelho. Chama Termiva. Termiva. Isso. Agora, vamos dar uma pausa nessa parte íntima. Daqui a pouco Vamos voltar para a pele, falar, deixar nossas seguidoras bem curiosas. Vou falar um pouquinho da questão hormonal. Então é o seguinte, meninas. Terapia de reposição hormonal é uma coisa. É aquele hormônio que era passado no início dos anos 2000, era o mesmo da pílula. Então a mulher podia tomar a mesma pílula anticoncepcional para repor o hormônio. Isso vem sendo, vem caindo em desuso. Então, o que acontece? A terapia de reposição hormonal vem sendo substituída pela terapia pelas de alternativas hormônios bioidênticos. Que você usa, você repõe o hormônio em forma de gel na pele. Tem algumas pessoas que fazem implantes. Transdérmico, implante. Exato. Isso é válido, cada um tem a sua necessidade, pode participar, ok. A gente, como dermatologista, vê que quem faz tem um resultado melhor, envelhece menos. Envelhece menos. Agora, o que eu estou falando aqui é outra coisa. A gente está falando sobre o estriol, com estriol e estradiol. Eu quero falar alguns resultados para vocês. Então, primeiro, muitos estudos foram feitos e mostraram que esses dois ativos, na concentração que a gente usa para rejuvenescer, não é encontrado sistemicamente. Não. Então, não tiveram já estudos a longo prazo, acompanhamento de muito tempo. Então, não faz aumento desses hormônios no corpo. Então, isso para quem não pode usar hormônio oral, pode ser usado de uma maneira geral. Não vai ter problema com tromboembolismo, com câncer de mama, não tem problema. O outro fator importante é que eles aumentam muito o colágeno na pele. Porque, por exemplo, eu tenho um aumento muito grande de colágeno tipo 1 e 3 e tem um aumento de ácido hialurônico também. Também, que é importantíssimo para manter a hidratação da pele. Eu não tenho. Só um pouquinho que o Mr. Jackson está aqui pedindo para eu colocar no 4G, mas eu estou fazendo a live do meu iPad, eu não tenho. É a internet minha que não está boa. Bom, essa reposição é diferente de reposição com adesivo, é diferente de reposição. É totalmente diferente. Então, a gente... Deixa eu só te interromper um pouquinho, porque eu vi que teve muita gente perguntando da tibolona. Isso. A tibolona é oral, ela não foi depois da TRH tradicional, ela tem outros efeitos, tem o efeito como androgênico também, mas aí não é da nossa alçada. Mas em resumo, a tibolona, ela melhora muito os sintomas. Sim. Em 70% das pacientes, o sintoma de fogacho,
sintomas de Sim, melhora dor, muito. porém ela Os não suores melhora a pele. noturnos. É, É. ela não E não melhora a somos pele, nós quem vamos prescrever a tibolona. mas ela não melhora a pele. Então, para a nossa jornada pele na menopausa, a tibolona não é recomendada. Ela é recomendada para quem tem outros sintomas. Agora, um outro ativo que eu fiz uma revisão e eu gosto muito é o DHEA. O Uhum. DHEA, ele melhora também. Ele é um Ele é, precursor ele é hormonal precursor da testosterona. e ele melhora muito a qualidade de pele. Porém, ele pode aumentar um pouco a oleosidade. Sim, pode estar relacionado com acne, hirsutismo, que, né, que é os pelos que surgem em lugares fora do habitual, mas tem um Agora, efeito benéfico na pele. Patrícia, me perguntaram sobre a isoflavona. A isoflavona eu falei ontem junto com o Dr. Tiago, que é a genisteína, é uma isoflavona, é a É mais a potente. isoflavona, é A o mais... gente pode inclusive associar a isoflavona no creme, a genisteína, que é Genisteína. excelente, funciona muito bem. Então, esse conceito que eu quero falar para vocês. Infelizmente, não existe a fórmula com os hormônios para se comprar nas drogarias. Não. Você precisa ter acesso a um profissional que faça a manipulação para você. E aí Agora, fica um alerta que esse profissional de manipulação tem que ser muito bom, tem que ser de confiança, justamente porque esses produtos quando são manipulados podem sofrer aí com o tipo de manipulação. Então atentem-se para a farmácia que vai ser mandada essa manipulação. me perguntaram sobre a dose. A dose ela varia muito. Ela pode ir de Varia muito. 0,01 até 2,5%. Mas aí você Então, está falando do tópico, né? do Do top. estradiol. Agora tem uma outra questão que eu quero discutir com as meninas aqui. Quando a gente passa esse creme para o rosto, ele não é para aumentar no sistêmico, Não. mas ele demora para fazer efeito. Em geral, mais do que 3 meses. Então, Uhum. ele melhora rugas, flacidez, Rugas, linhas finas. só que esse efeito não é imediato. Ele Não. demora um pouquinho, Melhora né? a hidratação da pele, o Melhora. ressecamento. A única coisa é que demora principalmente numa área fotoexposta como o rosto. É isso aí que eu ia falar. Tem estudos mostrando que diminui muito a resposta com estrogênio em peles com muito fotodano. Isso. E uma outra coisa também é o cigarro. Exato. Uma coisa interessante é assim, a reposição, os cremes para rejuvenescimento com hormônio parecem não fazer muito efeito em quem fuma. Isso aí. Isso é uma coisa complicada. É. Agora, a Luciane me falou o seguinte, depois, meninas, inclusive quero abrir aqui para perguntinhas, no ponto de interrogação de vocês aí embaixo, deve ter um ponto de interrogação, depois eu quero que vocês entrem nele, tá? Patrícia, você faz injetáveis para a parte íntima? Como que é esse negócio? Sim, sim. A gente pode usar tanto o ácido hialurônico quanto os bioestimuladores. Como eu falei, a gente tem uma perda significativa de volume e uma flacidez pela perda de colágeno. Então, a gente pode fazer uma aplicação externa de ácido hialurônico para aumentar o volume dos grandes lábios e dos bioestimuladores para dar uma melhora na flacidez. E como é que isso funciona? É muito dolorido? Não, não é. Por incrível que pareça. Na verdade, eu faço um botãozinho anestésico, então podem acreditar, dói menos do que no rosto. E quantas vezes a pessoa tem que fazer? Varia, é igual o rosto. A quantidade e o número de vezes é como uma avaliação individual. Geralmente uma, duas, no máximo três, quando a gente fala de bioestimulador. Patrícia, A durabilidade é enquanto mais você ou fala menos a com elas, mesma. olha, enquanto você fala com elas, eu vou tentar trocar a minha rede de Melhorar a conexão. internet. Continua com
Então, ficam aí os injetáveis que nós podemos fazer na parte de rejuvenescimento íntimo. Olha, Olha, continua para mim, continua desfocado. A internet, eu acho que tem tanta gente usando a internet hoje e o meu 4G está pior do que o meu normal. Mas, Patrícia, olha só. A gente falou de bastante coisa. Quero te agradecer aí a participação da live. Aí eu vou seguir com elas e eu vou continuar respondendo algumas perguntas. Então, olha, muito obrigado por você participar comigo, tá? Boa noite, Boa turminha. noite. Até a Beijo. próxima. Tchau. Beijo. Então, meninas, vamos ver se a internet ajuda um pouco, tá? Eu sei que vocês estão enfrentando alguma dificuldade aí. Acho que está todo mundo votando no Big Brother mesmo, viu? Como a Francine falou, porque é impossível essa live de hoje. Mas vamos lá. Eu vou responder algumas perguntas. Para quem não entendeu, sobre a questão dos hormônios, tá? A gente falou da terapia de reposição hormonal antiga, que não é tão mais usada. Aí hoje a gente falou que existe a opção de se fazer a terapia de reposição com hormônios bioidênticos, que podem ser feitos em chips, podem ser feitos com implantes, podem ser feitos com gel e tal. E eu falei também dos cremes que podem ser feitos com os hormônios tópicos que a gente prescreve. Agora é o seguinte, quando a gente prescreve o creme, a gente passa diretamente no rosto. Demora uns 2 a 3 meses para fazer efeito, mas a gente combina o estradiol, o estriol e a genisteína, que é uma isoflavona. Os resultados de colágeno são bem bacanas. Tem estudo que mostra que aumenta mais de 30% o colágeno, melhora rugas finas, melhora até a coloração da pele, tá? Outra coisa que eu quero falar com vocês é a questão das perguntas. Eu vou abrir aqui para a gente conversar. Então, vamos lá. Olha lá. A Mara perguntou, eu posso fazer em gel e em creme só ao mesmo tempo? Deve ser em gel ou creme. Deve ser o produto, né? Você pode fazer em creme, viu, Mara? A gente costuma manipular em creme para tratamento facial. Agora, tem uma outra coisa do uso do estradiol e do estriol. Os estudos também mostraram que o efeito dele é benéfico por até 3 anos de uso. Depois disso, tem menos efeito benéfico, tá? E quanto mais próximo da menopausa você conseguir usar, é melhor. Então, por exemplo, se você é menopausada, parou de menstruar há 6 meses, talvez seja uma boa época para você começar a utilizar, tá? Vamos responder outras perguntinhas aqui, ó. A Mara depois. Mara, eu não vou pular sua pergunta para responder outra pessoa. Peraí. Tá, Joelma perguntou. Sim, Joelma, todos esses cremes, eles são manipulados, tá? Não, na verdade, existe creme com hormônio para uso vaginal. E a cosmética não é tão boa para se passar no rosto, tá bom? Então, a gente manipula. Espera só um pouquinho. Os hormônios bioidênticos, eles diminuem a celulite? Olha, o hormônio que diminui a celulite é mais o hormônio masculino, que é a testosterona, tá? A testosterona você tem um efeito de diminuição de celulite, ou tem pessoas que manipulam a oxandrolona tópica. Porém, esses hormônios devem ser usados com muita parcimônia, tá? A gente não recomenda que seja usado assim, sem uma orientação e sem um segmento. Tem muito... Estão me perguntando muito o percentual desses hormônios. Meninas, o percentual varia entre 0,01 a 2,5%. Isso depende do tipo de pele, de alguns fatores, tá? O estriol entre 0,2 e 0,5 e a genisteína em torno de 4%, tá? Vamos lá. Aí eu vi aqui que uma paciente falou, olha, uma seguidora usou um gel de 0,15 gramas, então era como se fosse 0,15. Talvez essa dose é muito alta, a gente usa uma dose muito menor para o rosto, 0,01. Porque os receptores que a gente quer atingir são os receptores da pele, tá? Vamos ver. Outra coisa aqui. Você vai passar a fórmula, o melhor horário de colágeno. Perguntaram para mim sobre pelos, tá? O pelo,
você aumenta só na menopausa. Só na menopausa, só na parte de... Quando você usa... quero falar isso aqui. Ó. O pelo você aumenta só se você usa a testosterona, e o DHEA também você pode ter um leve aumento de pelo, tá? Então, o que é o DHEA que eu mencionei? É dihidroxi androstenediona, alguma coisa assim, é um nome complicado, tá? O nome do hormônio. Ele é um hormônio, ele é um pré-hormônio, na verdade ele é um precursor dos hormônios sexuais. Então, o que acontece? Nas mulheres que usaram esse suplemento via oral, esse suplemento via oral melhorou muito a qualidade de pele também. Ele é um precursor, então ele pode ser utilizado. Porém, algumas mulheres notaram que houve aumento da oleosidade, tá bom? Meninas, olha, respondi bastante aqui para vocês. Quero finalizar a live primeiro dizendo que amanhã vai ser a nossa última live da jornada e a gente vai falar muito sobre banco de colágeno. Então, como construir um colágeno bom para você chegar bem na menopausa e depois da menopausa, tá? Não é só para chegar bem na menopausa, mas para passar pela menopausa bem. Vai ser às 8 da noite. E amanhã eu quero contar uma novidade para quem ficou interessado nessas fórmulas, tem dúvida ainda mais nas rotinas. E também eu vou falar de uma regra para participar de um sorteio para ganhar um kit de um produto para menopausa, tá? De produtos tópicos. Então, quero a presença de vocês todas amanhã. Desculpa por essa conexão à internet. Na verdade, eu acho que está havendo muita live e a conexão está ruim. Mesmo o meu 4G está ruim, tá? Então, outra coisa. Compartilhem essa live aqui, ó. Na hora de vocês printarem e compartilharem que eu vou compartilhar, ó. Um beijo para vocês. E entre no Telegram para ter acesso, rever essa live e para ter acesso a conteúdo exclusivo. Para quem não conseguiu baixar o Telegram, eu vou colocar o story com um link direto até um tutorial para vocês. Tá bom? Um beijo. Tchau.